Vamos conversar aí sobre essas atitudes que podem destruir, né? Principalmente aí operadores e operadoras do mercado financeiro. E esse é um tema muito bacana, assim, que eu gosto de tratar justamente porque ele é um alerta. Então, ajuda tanto quem está começando, né, a não passar por isso, quanto quem já está no processo. E aí, quem já está no processo pode fazer aquela reflexão: peraí, será que eu estou fazendo isso, né? E isso está me atrapalhando ou não? Então, a gente conversa aí com os dois públicos, tanto quem está começando quanto quem já está aí no processo de aprendizado e caminhada na Bolsa de Valores. Eu acho interessante demais trazer coisas, né, principalmente de dúvidas e conversas que a gente tem às vezes por DM para todo mundo. É uma coisa que eu amo fazer isso. É pegar uma dúvida de alguém que me manda pergunta lá no privado e trazer como assunto de live. Por quê? Porque eu acho que isso tem o poder de ajudar mais, né? Qual que é a ideia dessa trajetória digital que a gente tem? É alcançar pessoas, é mudar a vida de pessoas, é impactar a vida de pessoas e principalmente auxiliar nesse sentido, assim, o que já funcionou para mim, o que não funcionou para mim, e eu passo para você, e aí você vai fazer aquele teste, né, da balança, ver o que ficou bom para você, aplica para sua vida e vamos lá. No meu livro, inclusive, Mulher na Bolsa, até peguei ele aqui porque eu vou fazer alguns trechinhos. E tem uma frase que diz aqui, ó: não adianta, de nada adianta trazer aqui uma receita mirabolante e ficar só na teoria. Para ter resultados práticos, é preciso tirar do mundo das ideias e arriscar. Só quem se arrisca consegue fazer o dinheiro se multiplicar. Eu tô mentindo? Só quem se arrisca consegue fazer o seu dinheiro se multiplicar. E aqui eu não estou incitando ninguém a fazer loucuras, não, definitivamente não. Mas a gente precisa ter a coragem de aplicar o nosso conhecimento teórico no mercado financeiro, na bolsa de valores. E tem duas atitudes que eu separei para a gente conversar aqui hoje que podem te destruir na bolsa de valores. E a primeira delas, a primeira atitude, quem tá aí quiser pegar o caderninho já pode anotar. Primeira atitude é você ser jogador ou jogadora e não ser operador ou operadora. Como que é isso, Carol? Jogador, geralmente, ele é muito movido pela emoção, pelo sonho, né? Daquela questão dos lucros poupudos, às vezes se atolam aí nas margens. Começa, às vezes, muitas vezes, sem saber o que está fazendo. E aí, aquele sentimento de euforia. Ah, porque alguém me falou que isso dá dinheiro, porque uma pessoa me falou que dá certo. Beleza, eu vou fazer exatamente o que ela está fazendo e vai dar certo para mim também. Aí você começa sem fazer a gestão do dinheiro, com muita ganância. A ganância, às vezes, ela cega a gente, sabe? Existe esse problema, né? Infelizmente, a gente até falou um pouquinho sobre ele ontem, de que muita gente começa por conta, né, de ouvir falar, começa por conta de às vezes uma propaganda, às vezes uma ilusão que alguém comentou, alguém falou, e isso, infelizmente, prejudica. Por quê? Porque nasce em você aquele sentimento de ganância. Quando eu falo em você, gente, é uma forma genérica, tá? De falar. Não estou dizendo que seja o seu caso, mas aqui a gente está conversando sobre atitudes que podem nos destruir. Então, eu vou levantar essas hipóteses e, obviamente, que você vai trazer para sua vida e se perguntar e refletir: será que está acontecendo comigo? Será que eu estou fazendo isso também? Será que eu estou pensando assim também? Né? Então, a questão da ganância, muitas vezes esse bichinho da ganância pica a gente de uma forma que a gente não percebe. E aí você começa até a se comparar. Não, peraí, se tal pessoa fez isso, conseguiu isso, eu também vou fazer a mesma coisa e vou conseguir. E num curto espaço de tempo, né? Às vezes a ganância, ela quer acelerar o processo, né? E a gente conversou isso ontem, sobre tem como acelerar o processo. Se você perdeu depois, assiste, tá aqui no
no feed, né, do Instagram, a live de ontem, deixei salva. E aí fica naquela torcida, porque entre ser jogador e ser operador existe o quê? Consciência. Então, se você é jogador, se você está envolvido ali com as suas emoções, se você está deixando a ganância ditar o seu jogo, o seu ritmo, justamente você vai se tornar o quê? Um torcedor. E isso não é legal. Tá? A torcida não é legal. Por quê? Porque Bolsa de Valores não é campeonato de futebol que você torce por um time. Né? Tem até uma figurinha lá no WhatsApp que a galera manda, né? Sócio torcedor ainda coloca o símbolo da Bolsa de Valores brasileira. É ridículo, né? A gente ri, mas infelizmente acontece. Porque quando você se torna um jogador e não um operador, é isso que você se torna, um sócio torcedor. Então você fica ali naquela expectativa, naquela ilusão, naquela ganância, naquela euforia, enfim, é um misto de sentimentos, é um misto de emoções que te fazem tomar decisões ruins. E quando a gente trata de mercado financeiro, de bolsa de valores, é o tempo inteiro tomada de decisão. É o tempo inteiro eu tendo que decidir se eu vou entrar, se eu vou sair, se eu vou comprar, se eu vou vender. É o tempo inteiro a gente tomando decisões. Todos os dias a gente toma decisões quando a gente trabalha com bolsa de valores, tá? E quando a gente não faz a gestão do nosso dinheiro, acho que isso que é o pior. Quando a gente não faz a gestão do nosso dinheiro, a gente vai à falência. E isso, gente, é uma coisa para qualquer outra atividade. E quando a gente fala especificamente de bolsa de valores, em que você tem que trabalhar com o seu capital, é isso. Não são. As pessoas às vezes até falam, né? Não, operar futuros, isso aí mata a galera, mata os operadores. Não são os futuros que matam os operadores, é a má gestão do dinheiro. É a falta de gestão, a falta de controle, a falta de planejamento que vai fazer com que você seja um jogador e não um operador. Então você precisa se conscientizar disso, de que você está ali com o seu capital em jogo e com o seu capital em risco, né? E você precisa gerenciar isso de uma forma correta, de uma forma saudável, que não vai te machucar. A verdade é essa. Então, a primeira atitude que pode te destruir é exatamente essa, é ser jogador e não operador. Então, para refletir. Peraí, eu estou sendo um jogador, eu estou impulsionado pela emoção, ou eu sou uma operadora, eu sou um operador que sento, que racionalizo, que faço planilha, que organizo, que tem um plano de voo, que eu faço um planejamento, tá? Então, tudo isso você precisa sentar e analisar. Por quê? Porque, como eu falei no começo, seja para quem está começando na Bolsa de Valores, seja para quem já está nessa trajetória, nessa caminhada e buscando melhorar a cada dia, então evite essa atitude de carteirinha, de sócio torcedor, tá? De ser jogador, de operar com ganância ou com deixar o emocional te misturar ali os seus sentimentos, tá? Então, não é legal. Trate o seu dinheiro como a sua ferramenta na sua empresa. Tá? E eu sempre brinco assim, né? Que quando a gente trabalha com bolsa de valores e quando você começa a empreender, né? Na bolsa, digamos assim, porque você começa a investir o seu capital, você começa a fazer o seu dinheiro trabalhar por você e se multiplicar e etc. Você tem que fazer a gestão de tudo. Então, você é a pessoa que faz o cafezinho, você é a pessoa que limpa, você é a pessoa que gerencia, você é o CEO, você é o diretor, você é o Relações Públicas, você é o RH, tudo na mesma pessoa. Isso é gestão. É uma gestão eficiente do seu capital para operar em bolsa. Bom, é isso. Eu até separei aqui no meu livro. Eu vou deixar para ler daqui um pouquinho, porque eu vou fazer uma homenagem aqui e aí eu já falo para vocês. Mas bom, a primeira atitude é essa. A segunda atitude é colocar todo o seu capital na mesma cesta. E eu falo inclusive o seguinte lá no livro: a diversificação é sua aliada.
Diferentes ativos, mercados, prazos. Nunca coloque todos os seus ovos numa só cesta. E eu até brinco, né? Quando eu já falei isso várias vezes em live. Nunca coloque os seus ovos numa só cesta e também nunca coloque todas as suas cestas no mesmo galinheiro, tá? O que significa isso? É a gente não deixar todas as nossas economias, todos os nossos investimentos em um único mercado, tá? Porque isso também não é diversificação, tá? Se você tem todo o seu capital investido apenas tão somente no Brasil, por exemplo, né? Então, a gente precisa olhar com esses olhos de operadores, com um olhar profissional e não apenas dessa primeira atitude que eu já conversei, com o olhar de jogador, com o olhar de sócio torcedor, tá bom? Bom, quando você coloca o seu capital, todo o seu capital na mesma cesta, quando você coloca o seu dinheiro todo só para um tipo de ativo, quando você arrisca, vai pro tudo ou nada, né? O all-in, como fala lá no poker, isso tudo pode te destruir na bolsa de valores. E aí você pode ser uma pessoa que amanhã vai dizer assim, cara, esse negócio de bolsa não é para mim. Aí esse negócio aí de bolsa é loteria, isso é jogatina. Por quê? Porque desde o início você não tomou essa atitude racional de sentar, organizar a sua vida, organizar o seu planejamento, organizar o seu dinheiro, tá? Então, a primeira atitude que você precisa parar para refletir é exatamente essa. Eu estou organizando meu capital de uma forma profissional, eu estou fazendo uma boa diversificação dele. Aí você pode me questionar assim, poxa, Carol, mas eu tô começando, eu ainda não tenho muito dinheiro. Ok. Gente, e início é assim mesmo, a gente não tem muito dinheiro. Porém, o que a gente tem que ter é o pensamento de longo prazo. Se eu faço uma boa gestão do meu capital, se eu faço uma boa gestão do meu dinheiro agora que eu estou começando, a probabilidade disso dar certo ao longo prazo é muito maior do que eu esperar ter mais dinheiro para começar a me organizar, para começar a me planejar. Então, é justamente isso que a gente precisa ser racional. A gente precisa ter um plano e seguir o plano. E outra coisa, esse negócio da gente ser racional no final de semana e irracional quando o mercado abre na segunda-feira, isso não leva ninguém a lugar algum, tá? Por quê? Porque às vezes você estuda com toda tranquilidade, né, o gráfico, faz as suas marcações, faz os seus estudos, as suas anotações, e quando o mercado abre na segunda, aí todo o seu plano, né, os seus melhores planos vão se perder por causa do calor da emoção. Você deixa com que essa emoção te contamine a ponto de colocar todo o seu plano por água abaixo. Então, o que está te levando a ser uma pessoa racional no final de semana, onde você está estudando, onde você está se preparando, e quando o mercado abre na segunda, você é completamente irracional. Lembra que eu falo com vocês aqui sobre a frase, né, do Thiago Brunet? O dinheiro é emocional. Inclusive tem um livro dele que tem esse título. O dinheiro é emocional. O que muda, Carol? Muda que no final de semana, com o mercado fechado, você não vai perder dinheiro, mas você está estudando. E aí você faz seu panorama, você faz suas projeções, você faz suas marcações. Quando o mercado abre segunda, que você vai operar, o que muda? O dinheiro. E o dinheiro é emocional. E é por isso que a gente tem que ter em mente, muito claro, o nosso plano de ação. E quando esse plano for executado, ele tem que ser executado da melhor forma possível. Carol, o mercado, ele é soberano, ele vai fazer o que ele quiser. Sabemos disso. E é por isso que a gente estuda. Por quê? Porque se a nossa projeção, se o nosso plano não for aquilo que o mercado fizer, obviamente que você tem ali, por exemplo, um stop que vai gerenciar o seu risco. Tá? Então, tudo isso é muito planejado. Então, isso também passa pelo planejamento. Então, a segunda atitude é essa, pessoal. Se você tá
refletindo aí, e alguma dessas atitudes que a gente conversou aqui hoje tá te atrapalhando, então reveja, refaça o seu plano. Por quê? Porque nunca é tarde, né? Às vezes a gente muda o plano de voo no meio do caminho e tá tudo certo, tá tudo bem. Nós somos seres humanos, não somos robozinhos, né? A gente precisa, né, de adaptações. É a mesma história que eu sempre falo para vocês. Poxa, se conheçam, façam uma análise e percebam, peraí, hoje eu tô bem, eu consigo operar, principalmente para quem é operador de day trade. Eu consigo operar, eu tô bem, minha mente tá tranquila, sabe? Nada tá me tirando do prumo. Vamos lá, vamos sentar e vamos operar. Agora, naquele dia ruim, mano, não senta, não opera. Por quê? Porque ele pode também marcar de uma forma muito dolorosa para você, tá? Então, a gente não pode deixar com que essas emoções, com que essas atitudes de jogador, de ganância, de sócio torcedor, de não fazer gestão de dinheiro, tudo isso a gente não pode, a gente tem que afastar essas atitudes para que a gente tenha resultados mais positivos. E principalmente pensando o quê? Ali na frente, tá? A gente tem que ter essa cabeça de pensar um pouco mais à frente, tá? Diversificar, galera. Outra coisa, não se apaixona pela posição a ponto de você assumir um prejuízo gigante, tá? Não se apaixone por posições. Seja em day trade, seja em swing trade, seja em position, não se apaixone por posição, ok? Isso também é uma atitude altamente nociva, que pode minar o seu dinheiro, que pode minar o seu capital. Então, não se apaixone. Aprenda a fazer um gerenciamento de risco, aprenda a colocar seu stop. Para quê? Para você se proteger, para você proteger a sua ferramenta de trabalho, que é o seu dinheiro, o seu capital. Ok? E aí, para a gente concluir nossa live de hoje, eu quero ler um trechinho aqui desse livro aqui, ó. Vocês conhecem? Livro Mulher na Bolsa. Eu quero, inclusive, mandar um beijo pro meu amigo, Fábio Zugman, que é autor aí, acho que, sei lá, 6 livros. Né? O cara é isso. Eu tenho uma honra, né, de chamar de amigo. E tem uma obra dele que se chama O Mito da Criatividade. E aí eu separei um trechinho dela para citar no meu livro, porque eu achei muito importante. Ele diz assim: não existem milagres, e sim trabalho duro, paciência e dedicação. Trabalho, paciência e dedicação. Vê se isso não se aplica, né, na nossa atividade também. Muitas vezes desistimos de algo novo porque achamos que somos ruins ou que não levamos jeito para a coisa. Principalmente se comparados àqueles que são os bons da área. Principalmente se comparados àqueles que são os bons da área. Lembra da live de ontem? E quem não estava aqui, eu falei exatamente isso. Pare de comparar os seus bastidores com o palco do outro. Você não sabe o que o outro passou, você não conhece a história dele, né? Esquecemos que os outros também já foram iniciantes e muitas vezes ruins naquilo que agora fazem tão bem. Gente, eu adoro esse trecho. O livro dele em si é maravilhoso, O Mito da Criatividade, mas eu separei esse trecho para colocar aqui como citação no livro Mulher na Bolsa, porque é fantástico. Às vezes, realmente, a gente se esquece, né? Que aquela pessoa que a gente considera, assim, show de bola, né? Já foi um iniciante. E, às vezes, a pessoa também já foi muito ruim naquilo que hoje ela é boa. Mas o que levou essa pessoa que antes era ruim, que era um iniciante, a se tornar boa? Trabalho, paciência e dedicação, tá? Então, grave isso, leve isso para a sua vida, né? Tenha isso em mente, de que o trabalho, o esforço, a dedicação, a paciência, tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa evolução. E a gente vai, com calma, a gente vai chegar aonde a gente quer chegar. Ó, o Bruno escreveu ali, é bom esse livro, hein? E o Matheus concordou, exatamente. Então é isso, galera. Que bom que vocês estão curtindo aí, comentando.
Fico feliz que vocês estejam aqui. Matheus, tava com saudade, viu, Matheus? Você some? Um beijo pra galera. Pessoal, quem ainda não se inscreveu, corre que dá tempo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijo, galera. Fui.